Olá, olá! Aqui é Mônica Dorim falando ao pé do seu ouvido e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante e provavelmente vai ser controverso, porque existem muitas crenças relacionadas a isso, muitas ações relacionadas a isso, num ponto de vista diferente daquele que eu vou apresentar. Então, não precisa seguir, é só para mais um ponto de vista. E se você sentir no seu coração que isso realmente ressoa, comece a dar os seus primeiros passinhos para observar o que acontece dentro de você. Vamos falar sobre esforço e a energia da transformação. Vamos lá? Então, vamos lá falar sobre o esforço e a energia da transformação? Então, a gente aprendeu, não sei nem quando a gente começou isso, né? Provavelmente quando a gente se separou da gente, lá no início de todas as vidas que a gente teve, de nós mesmos. E a gente começou provavelmente a procurar, cadê eu? Cadê essa pessoa que sou eu? Cadê esse indivíduo? Cadê essa alma? Cadê? E por isso a nossa mente começou a procurar chegar nesse lugar aonde estava a nossa alma, nosso lugar, quem somos nós, começar a procurar esse ser que somos nós e aquilo que nos faz ficar nesse estado de felicidade, de amor, de completude, que naquele momento a gente não tinha. E que muitos de nós ainda não têm. Fica esse vazio, parece que falta alguma coisa. E quando a gente pensa em faltar alguma coisa, o que a gente imagina? Precisa preencher, precisa colocar alguma coisa nesse lugar. E se precisa colocar alguma coisa nesse lugar, desse vazio que existe dentro de nós, de algo que parece que está faltando, né? A gente foi correr atrás. E durante muito tempo a gente foi correr atrás desse lugar a partir de um futuro. O que é que a gente vai conseguir lá na frente? Preencher esse lugar. E a gente começou a preencher esse lugar primeiro com conquistas. E que são essas conquistas? Para cada um, uma coisa diferente. Se eu casar, eu vou ter preenchido. Se eu tiver uma faculdade, eu vou ter preenchido. Se eu tiver uma casa maior, eu vou ter preenchido. Se eu fizer aquela viagem, se eu conhecer outros lugares, se eu me conectar com outras pessoas, se, eu vou ter preenchido. E isso empurrou a gente a se espalhar e se movimentar e correr atrás dessas coisas que a gente acreditava que preenchiam a gente. Pois é, só que se a gente for observar os mestres, aqueles que foram agraciados com ter conhecimento e evolução espiritual e moral, enfim, Buda, Cristo, Maomé, enfim, Yogananda, não importa. Todas essas pessoas que supostamente estiveram na vida aqui encarnados, não é gente que nunca esteve aqui, um Deus que a gente não sabe como é que é, não. Pessoas que estiveram aqui vivendo essa mesma vida. Essas pessoas, como é que elas chegaram nessa iluminação, nesse lugar de paz, de alegria, de amor dentro delas? Vocês observaram se eles conquistaram alguma coisa? Eles foram atrás do quê? Eles foram atrás deles mesmos. Mas não foi uma corrida de tentar chegar em algum lugar. Foi um lugar de um silêncio, de parar e olhar para dentro. É um lugar de achar o que já existia dentro deles. O que já estava ressonante dentro deles. Não foi do lado de fora, construindo coisas, fazendo cursos, casando com pessoas, se tornando reis. Nenhum deles fez esse movimento. Vocês já repararam? Então, quando nós humanos estamos na corrida para chegar em algum lugar, isso ressoa com algum lugar que realmente diz assim, é isso que eu tenho que fazer? Correr para chegar em algum lugar? Algumas coisas
acabam sendo manifestações daquilo que a gente é. Então a gente vai ter que refazer, se a gente for talvez se alinhar com algo parecido com o que os grandes mestres vieram mostrar pra gente, é esse olhar para dentro e reconhecer dentro da gente o que existe dentro da gente. Não procurar do lado de fora, não correr atrás, não fazer o esforço de chegar em algum lugar lá fora. Esse chegar em algum lugar, na verdade, sempre esteve aqui dentro, então a gente não vai chegar em lugar nenhum, já está aqui dentro, mas a gente não reconhece, a gente não está vendo, a gente não está vendo a nossa capacidade de manifestar. Então esse movimento de parar e meditar, todos eles faziam. Parar para olhar para dentro. Parar não é se movimentar e fazer esforço, ao contrário. O que todos dizem que é uma procrastinação de fazer alguma coisa, muitas vezes é essa necessidade de parar para ver se aquela coisa que eu quero fazer está fazendo sentido dentro de mim. Antes de sair enlouquecido fazendo as coisas. E aí eu vou te dizer, muitos de vocês podem falar assim, então quer dizer que a gente não tem que fazer nada? Tem que ficar parado só olhando para si? Não, não funciona dessa forma. A gente tem que sobreviver. Nós estamos num mundo onde a gente tem que comer, pagar as contas. Então, o fazer faz parte. Fazer as coisas do lado de fora faz parte. Conquistar as coisas de maneira sem ter sentido dentro de você, sem você olhar e reconhecer essa parte sua que tem vontade de fazer alguma coisa, antes de fazer alguma coisa, é que a gente precisa começar a mudar esse ponto de vista. Então, conquistar as coisas para ser aquilo que a gente já é, ou que a gente não reconhece dentro da gente, não vai dar muito certo a nível de preenchimento desse lugar, desse nós que já somos. Nós já somos tudo isso, só que a gente não sabe cadê dentro da gente. Porque a gente foi ensinado que a gente precisa fazer para ser quem nós já somos. Parar de tentar se transformar em outras coisas que já somos nós, é o que eu aprendi com a minha mestra Ramina Shaddai, que disse que a gente tem que parar de construir, a gente tem que desconstruir essa história de que a gente precisa se tornar mais do que a gente já é. Porque a gente já é esse mais, só que a gente não reconhece. Enquanto a gente não reconhece dentro da gente todos esses lugares que já existem, a gente sempre vai estar fazendo esforço para chegar em algum lugar. Um curso novo porque o que eu sei não é suficiente. Um casamento porque eu sozinho não sou suficiente. Uma casa nova porque a casa que eu moro não é suficiente. Não que a gente não possa trazer coisas novas para a nossa vida, mas essas coisas novas precisam estar fazendo sentido para quem a gente é neste momento. E esse é um exercício de olhar para dentro, silenciar um pouco todas essas informações que todo mundo deu para a gente o tempo todo, pai, colégio, namorado, experiência de que não deu certo, para a gente olhar o que é que a gente realmente quer nessa vida. A gente quer preencher esses quadradinhos de conquistar tudo, fazendo esforço para conquistar tudo, ou a gente quer uma vida de propósito? Quando eu digo propósito, é uma vida que faz sentido pra gente. Não é um lugar que a gente quer chegar, mas é um lugar que faz sentido pra gente. Faz sentido pra mim ficar correndo atrás o tempo todo de alguma coisa que me faz ficar esgotado, que me faz chegar na segunda-feira e falar, ai meu Deus, eu tenho que ir pro trabalho, e chegar na sexta-feira e dizer, ai que bom que eu não que eu não trabalho mais, ou ao contrário, ai que bom ficar no trabalho, mas quando eu vou para casa, ai que saco, eu tenho que ficar com essas pessoas, ou eu tenho que estar nessa relação, isso aqui tá ruim, mas eu continuo fazendo. Quando a gente olha para esses lugares que a gente está fazendo esforço para preencher quadradinhos, é tipo assim, quando a gente faz o discurso e põe um mas no final e começa a argumentar. Aí já começa a perder o sentido, porque a gente tem que fazer um esforço para justificar o lugar que a gente escolheu, o lugar que a gente escolheu ir. Onde a gente está agora
talvez seja um lugar bom. Isso não é tão simples como eu estou dizendo, porque essas ideias todas, essas crenças todas que foram ensinadas na nossa vida, elas estão aqui à nossa volta. E a gente precisa olhar para cada uma que fez com que a gente fizesse esse esforço, sem sentido. E começar a olhar o que realmente a gente quer fazer, o que realmente nos faz feliz, o que realmente faz sentido. Aquela relação faz sentido? Se ela não faz mais sentido, por que eu estou nela? E por que eu escolhi essa relação? O que é que ela preenchia dentro de mim do lado de fora e que eu não reconheço dentro de mim? Isso é para trabalho, para estética, para ter filhos, para relações, tudo isso foram coisas que foram ensinadas. E o que é a verdade para a gente? Qual é a nossa real verdade? Essa que é o nosso caminho de olhar para dentro, parar de tentar se transformar em alguma coisa que disseram que a gente precisava ser e simplesmente ser tudo que a gente já é. Esse reconhecimento é um trabalhinho de desconstrução, não de construção de uma coisa nova. Desconstrução do que eu precisava ser para começar a ser a gente mesmo. Eu sei que isso é controverso, muitas pessoas podem discordar e tá tudo certo, porque cada um no seu tempo vai achar o seu jeito de viver para se sentir feliz e preenchido por si mesmo, sem precisar de coisas de fora, como os grandes mestres fizeram. Espero que isso tenha ajudado vocês a refletir um pouco sobre os esforços que vocês fazem na vida e fazer novas escolhas, quem sabe. Tá bom? Façam aquilo que o coração de vocês está mandando. Esse é o recado. Não o que a mente está dizendo, nem que você aprendeu, mas a gente precisa desconstruir essas ideias e alinhar o caminho que te inspira, porque ele vai ser sempre leve. Por mais trabalho que você faça, por mais que os outros estejam vendo lá de fora, você está fazendo muito esforço, está construindo muitas coisas, mas se aquilo é inspirador para você, se aquilo realmente faz seu coração bater mais forte, não vai ser esforço. Esse é o truque. Se é esforço para você, não deve estar alinhado com a sua vida. Mas se você estiver fazendo um monte de coisa, mas isso é algo que te faz vibrar alto, que te faz cantar todo dia de manhã, ter vontade de fazer todo dia de manhã, então com certeza é a tua alma dizendo e é você, pessoa preenchida, fazendo aquilo que te inspira. E aí vai ser sempre leve, por mais coisas que você faça. Tá certo? Esse é o truque. Um beijo enorme e até a próxima.